Olá, boa noite. Boa noite a todos do Instagram, do Facebook. Boa noite a todos. Iniciando mais uma live nessa quinta-feira maravilhosa, com infinitas possibilidades, né? Um entardecer esplendoroso. E é que nós seguimos com muita gratidão a todos vocês, a todo o sistema de cada um que está aqui hoje, que vai acompanhar esta live. E, mais uma vez, nós trazemos alguns temas, né, importantíssimos para todos nós, para uma profunda reflexão de como podemos atuar e o que fazemos com a nossa vida realmente. Vamos deixar o pessoal entrar. Vamos aguardar a todos, com muita gratidão. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento você faz uma profunda reflexão ao o que é certo e o que é errado. Verifica aí dentro o que é certo para você e o que é errado para você. Né? Oi, Cláudia, boa noite. Seja bem-vinda. Gratidão. Gratidão por estarem aqui conosco. Gratidão, Celinha. Seja muito bem-vinda. Que coisa boa. Né? Então, é o momento da gente refletir. Nós vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para que possamos juntos construir o que é certo e o que é errado. Existe certo? Existe errado? Né? E aí nós seguimos. Boa noite a todos do Instagram. Gratidão imensa pela presença de cada um. A todos que nos acompanham. Muitos entram e saem no meio da live. Está tudo certo também. Né? Outros nos acompanham até o final. Então, é muito importante também. Curte, compartilhe essa live, que mais pessoas podem estar conosco e vocês agregam muito para cada um. Né? Boa noite, boa noite. E até o pessoal entrar, todos entrarem, nós vamos conversando um pouco. A gente tem nós temos, né, muitas crenças que nos remete à nossa infância, até. E vira alguns padrões. Em barras de Axis, nós chamamos de pontos de vista fixos. Oi, Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda também. E a gente chama de pontos de vista fixos. E nesses pontos de vista, nós dizemos, isto daqui, tudo isso é errado. E o que é tudo isso? Todas as pessoas são erradas. O que é todas as pessoas? O que são todas as pessoas? Esse tipo de padrão é o certo. O que é esse tipo de padrão? E aí a gente vai para a PNL, Programação Neurolinguística, onde muitas vezes nós levamos as pessoas a colocamos um carimbo na testa. Você é advogado? Todos os advogados, como eles dizem, né, utilizam, infelizmente, são ladrões. Você é professora? São todos iguais.
Você é médico? Ah, os médicos são todos iguais. E assim nós vamos colocando o quê? Nós colocamos, na realidade, carimbo na testa das pessoas. O que é certo e o que é errado? Existe o certo? Existe o errado? Ou simplesmente nós utilizamos aquilo que o coletivo diz para nós? Eu vou usar um exemplo do livro de Bert Helling para todos vocês. E o exemplo é claro, onde ele relata uma história e ele diz o seguinte: quem tem a boa consciência? O ladrão entra na sua casa, rouba a sua casa, leva todos os pertences e quando ele chega no grupo dele, ele é tido como a melhor pessoa e ele tem o quê? A consciência tranquila. Ele tem o quê? A boa consciência. Para quem? Para o grupo que ele pertence. Ele tem a boa consciência. Se ele não conseguisse fazer o furto, o roubo, ele teria o quê? A má consciência. Aí você diz para mim, mas isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo. Isso é a diferença que nós estamos tendo, que eu estou colocando para vocês, referente ao quê? A boa consciência e a má consciência. O que é certo para este grupo? É certo para eles executar o roubo. Errado para nós, a ação que eles fizeram. Boa consciência e má consciência quando não executa o roubo. Quando nós olhamos para nós, o que vem aí dentro de cada um de vocês? Vem o quê? Oi, Nice, boa noite, coração. Seja bem-vinda. O que implantaram em nós como algo que era bom? Você tem que ter esse comportamento, você tem que ter essa atitude, você tem que sentar direitinho, menina não senta de qualquer jeito, tem que cruzar as perninhas, cuidado com esse vestido, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, cuidado com o que o vizinho vai falar, o tio vai falar, a madrinha vai falar, a avó vai falar. Você tem que agir desta forma. Esse é o certo. Este é o certo? Ou é, na realidade, um adestramento que fizeram conosco? E que a gente leva para o resto da vida, se você não trabalhar isso tudo. Este é o certo. O errado é aquela pessoa que realmente se coloca, se posiciona. São as nossas crianças de hoje, que são questionadoras, que participam, que não têm necessidade de serem aquelas crianças que
chamavam antigamente, você está se intrometendo na conversa de adulto. Saia daqui, que tem pessoas descalças. Não vamos fazer essa conversa, que tem pessoas descalças. Então, quando você fazia qualquer pergunta, esse era o errado. O que era o certo? Calar a boca, ficar sentadinho, de preferência não na sala, lá no quarto fechadinho, ou lá no quintal brincando com as crianças, você não podia questionar nada. O certo era dessa forma, errado quando você questionava. Hoje, qual que é o certo? Qual que é o errado? Existe o certo? Existe o errado? Muitas vezes, as crianças que hoje questionam, que querem realmente algo mais do que aquele currículo escolar, são tidas como o quê? TDAH. Crianças com déficit de atenção. Será que essas crianças são com déficit de atenção? Ou elas têm uma inteligência a mais, uma perspicácia a mais, uma conexão a mais do que nós tínhamos? Pensa nisso. Vocês que têm sobrinhos, têm os netos, olhem para essas crianças com o olhar de Deus. Elas não estão nem certas e nem erradas. Elas estão exercendo o quê? A capacidade que elas têm, o potencial que elas têm, fazendo perguntas e questionamentos que nós éramos proibidos de fazer. E aí você diz para mim, mas nossos pais foram duros. Não, não também. Eles foram certos, porque eles eram que tinham, eles doaram mais do que receberam. Eles doaram mais do que receberam. É simples assim. É simples assim. Nossos pais doaram mais do que receberam. Então, não existe certo ou errado. Quando nós trabalhamos com a física quântica, com essa energia que nós estamos tendo aqui, para eles não existe certo ou errado. Numa constelação, nós não temos certo ou errado. Foi o que o campo mostrou hoje numa constelação aqui. Foi o que o campo mostrou, a energia mostrou numa sessão de barras. Ou seja, se você jogar para nós um livro na parede, o que chega na parede? O livro. Todo mundo vai responder isso. Quando você olha para a física quântica, você jogou o livro na parede, o que chegou? Ondas de vibração. O livro só foi uma consequência. Ondas de vibração que chegaram na parede. O que está certo e o que está errado? Vocês percebem que não existe o certo e não existe o errado. Existe o quê? Pontos de vista fixos que nós
criamos, que implantaram em nós. E aí você pergunta, mas quem fez esse implante em nós? A mídia toda. Eu costumo dizer que a mídia nos adestrou. Simplesmente isso. Nós fomos trabalhados pelos nossos pais, que receberam dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, e hoje eu entendo e compreendo, Diosmeiri Martins, que tudo isso veio de lá do homem da terra. Quando você estuda todos os povos, até chegar aos povos da Lemúria, até chegar aos povos atuais, a grandiosidade que existia lá e até um ponto que tudo isso foi deturpado. E o que tudo isso? Nós tínhamos o terceiro olho totalmente aberto, trabalhava-se tranquilamente com a alquimia, transformava-se realmente o ferro em ouro, até o momento que foi implantado em nós que tínhamos que ter mais dinheiro, mais posse, que aquilo lá não era possível, e houve um confronto desse campo de energia. É aquilo que eu digo para vocês. Atira o livro na parede e o que chega? O livro ou ondas? Chega o livro, mas não há necessariamente ser o livro. Só ondas. Então, toda essa mudança ocorreu em todos nós, até chegarmos nesse momento. Atualmente, o que nós estamos fazendo? Todos nós que estamos aqui, e milhares e milhões de pessoas, a um ponto de dizer assim, para. Essa dualidade eu não quero mais para mim. Não tenho a necessidade de viver nessa dualidade. Por quê? Porque a dualidade me traz medo, insegurança, incertezas, e que gera toda essa insegurança, todos os sentimentos disfuncionais, me traz raiva de todo mundo, me traz angústia, solidão, ressentimento. É o que essa dualidade nos traz. Todo esse processo de dualidade nos traz. Aí você volta e diz, mas, Diosmeiri, eu não consigo entender esta fala de Beth, essa colocação de Beth, referente ao quê? As pessoas que furtam as outras, né? Então, eu aproveito para ler um trechinho só de uma história de Bert Hellinger. Tá? Ele diz assim, o jogador, eles se apresentam como adversários. É o que está ocorrendo hoje nessa Copa do Mundo. Sentam-se ou estão frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro, no mesmo campo, com muitas peças, com a bola, seguindo regras complexas, lance após lance. O jogo é real. Ambos
sacrificam peças ao jogo e, tensos, colocam-se em xeque até o fim do movimento. Quando não há mais nada a fazer, a partida está terminada. Isso num jogo de xadrez. E as cores, e inicia-se a partir do mesmo jogo outra partida. Quem joga há muito tempo e às vezes ganha e às vezes perde, torna-se um mestre em ambos os lados. E aí eu pergunto a vocês, existe certo ou existe errado? Quais os valores que nós colocamos aí? Quais são os valores que você traz para dizer que isto é certo e isto é errado? Aonde nós nos colocamos em toda essa peça do jogo para apontar para o outro, dizendo que ele está certo ou que ele está errado. E eu costumo ir mais longe ainda. Quando alguém faz alguma crítica, o meu questionamento é esse. Qual é o espelho que está na tua frente? Qual é o espelho que está na tua frente? O que está certo aí e o que está errado aí, que está reverberando aí dentro? Aonde você trouxe esses pontos de vistas que se tornam muitas vezes pontos de vista fixo, porque eu sou igual à minha mãe, eu sou igual à minha avó, igual ao meu avô, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser dessa forma, e porque todo mundo não é assim, porque não existe. Todos têm que ser exatamente aqui, dentro desse quadrado, dentro de formas e estruturas. Porque senão, se sair dessas formas e estruturas colocadas, ele é o errado. Ou seja, ele tem o quê? A má consciência. Para este grupo. Mas para ele, existe uma boa consciência. Quando ele sai desse núcleo e faz diferente, no primeiro momento, o sentimento do quê? De má consciência. De errado. Até ele entender que essa é para ele a boa consciência, é aquilo que Bert Helly fala, a ovelha negra da família, que sai para curar o sistema todo e traz grandes ensinamentos para todo esse sistema. E no primeiro momento, é o errado e a má consciência para o grupo aqui. Então, o que nós estamos trabalhando hoje? 2 pontos importantes. Para a questão sistêmica, a boa consciência e a má consciência. Para todo o coletivo, o certo, errado,
e a boa consciência e a má consciência. Para entender um pouquinho melhor a questão certo, errado, a boa consciência, a má consciência, vou dar mais um exemplo para vocês. Qual é a função do soldado que vai para a guerra? Qual é a função do soldado que vai para a guerra? Enfrentar o que eles chamam o outro lado, que eu acabei de ler para vocês do jogo, que se chama inimigo. Ele está exercendo o quê? A boa consciência. Ele está na boa consciência. E ele é o certo. Se ele atira e mata, ele está na boa consciência e ele é o certo. E para o outro lado? Ele é o errado e a má consciência. Ele é o errado e a má consciência. E se esse soldado for seu filho? E se esse soldado for seu filho? Ele volta como herói? Ou o sentimento de tristeza e mágoa emerge aí? O que fica certo e errado dentro do seu coração? É por este motivo que quando a gente trabalha com cada ser humano, é importante entender e compreender o que esse sistema nos traz, quais são os padrões sociais que traz, para que possamos entender realmente o que é o certo e o que é errado para essa pessoa. E com a amorosidade, levá-lo a entender e compreender que não existe certo e errado. E sim, pontos de vista de cada um. E que existe, além de tudo, além do ponto de vista... Oi, Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Além dos pontos de vista, existe algo com muito mais profundidade. Existe a boa consciência e a má consciência de cada um. Existem os sentimentos que de tudo isso emergem. Existe aonde você está realmente conectado. Aonde está todo esse emaranhado, onde estão todos esses emaranhados que te trazem pontos de vista de toda uma ancestralidade, de todo esse povo. Qual é a conexão realmente que você fez e que você comprou sentado na frente de uma televisão? Os pontos de vista de cada um que está ali. Agora nós estamos voltando com o famoso bichinho de novo. Quem que está entrando nessa frequência? Aonde eu estou? Qual é a frequência que eu me conecto para entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado? Quem que está certo? O que não tomou nenhuma picadinha ou o que tomou 5?
São exemplos claros que eu estou trazendo, inclusive nesse texto do Bert, eu procurei trazer os jogos de hoje, aproveitando esse momento, né, de Copa, para que a gente possa ter um aprofundamento, exemplos claros, reais, do que é esse jogo do certo e do errado, que é um jogo de manipulação, é um jogo de adestramento, é uma questão só mental. E como diz o Dr. Augusto Cury, a mente mente, e a mente mente muito para todos nós. E nós permitimos, o interessante é isso, que a mente continue mentindo para nós. Por quê? Porque é mais fácil. Eu não preciso pesquisar, eu não preciso estudar, eu não preciso me aprofundar. Eu só ouvindo o que a Meire fala, está muito bom. Não. Vai pesquisar o que eu estou falando. Hoje você tem a melhor biblioteca do mundo na sua frente. Clica lá, pesquisa. Não acredita no que eu estou falando. Vai mais fundo. Pesquisa mais um pouco. Para que você não fique no raso. Bom, mal, certo, errado. Boa consciência, má consciência. Não, aprofunda. Vai mais fundo. Te traz mais esclarecimento, mais embasamento, e é um momento que entendemos e compreendemos o que a nossa ancestralidade passou, como eles são mega pau de bom, são pessoas excepcionais, porque nós estando nesse momento, com toda essa tecnologia à nossa disposição, com todas as informações em milésimos de segundo, no estalar de dedos, e muitas vezes escolhemos o quê? Ficar no raso. Não há necessidade nenhuma de eu me autoconhecer, de eu me aprofundar, de eu querer me conhecer melhor, saber o que aconteceu, de eu ir lá pesquisar o que aconteceu com a minha mãe, com o meu pai, com meus avós, e pesquisar mais se é verdade esse processo de manipulação mesmo, ou eles estão, todo mundo está certo, está todo mundo certinho, o que a Meire está dizendo é da cabecinha dela e não é o correto. Entende? Aí nós nos deixamos ir para o medo, e através do medo vem o quê? O certo e o errado, o bom e o mal, a boa consciência e a má consciência. Quando você... Eu vou dar mais um exemplo. Hoje eu ouvi algo nesse sentido que eu consegui perder esse peso porque faz um tempo que eu estou limpo. Eu falei, mas o que é isso?
Ah, faz um tempo que eu não coloco bebida nenhuma de álcool para dentro. Mas eu tenho que participar de uma confraternização e eu vou ser obrigado a tomar um uísque, a tomar um que estimula, eu nem sei o nome, energético, tomar umas cervejas. E o que é certo aí? E o que é errado? Não existe certo e errado. Vocês perceberam? Existem escolhas, existem pontos de vista, existe a necessidade de honrar aquele grupo e a falta de coragem de dizer: esse sou eu, esse sou ela, eu posso participar, conversar, bater papo tranquilo, e não há necessidade de ingerir nada e continuar tranquilamente com esse corpo saudável. Mas isso é ponto de vista meu. Isso é xeretice minha. Isso é aquilo que, lá na infância, eu aprendi que isso era errado. E que em algum momento eu resolvi trabalhar isso e entender que não existe certo e errado. E que existem escolhas. E que existem pontos de vista. E que para este grupo, ele está na onde? Na boa consciência. Para este grupo, ele está na boa consciência. Se ele só ficar na água, ele estará onde? Na má consciência. Olha a importância de ampliar e de trazer para o cotidiano todas essas informações e viver isso. Não ficar no raso. Aprofundar, viver intensamente. Viver intensamente. Boa noite, seu Luiz. Seja bem-vindo. Gratidão. Saudades desse povo. Tem pergunta, Ana? Nossa, só eu falei hoje. Só a Thalita está dizendo. Boa noite, Neide, querida. Está linda de sua foto. Obrigada. É o visual 2023. Né? É o visual 2023. Ah, é bom, né? É bom. Eu acho que é excelente. É excelente. Meus amores, tem mais alguma pergunta? Será que todo mundo entendeu o que é bom e o que é mal? E que não existe o bom e o mal? Existe o que é? Que não existe o certo e o errado? Existe o que é? E que tudo parte da nossa cabecinha, da nossa mente? Do sistema que nós vivemos? Da onde nós viemos? E que muitas vezes nós honramos alguns valores desse povo todo,
E agora me veio mais um exemplo claro, né? Eu acho interessante, Valdir, meu falecido marido, ele dizia algo, quando ele fazia a defesa nos processos, eu lembro bem, que um dos processos de júri, ele conseguiu a liberdade do rapaz que matou o outro dentro do estádio de futebol. E simplesmente foi porque, dentro de um estádio de futebol, muitas vezes a mamãe do juiz leva alguns adjetivos que não são muito funcionais. E a pessoa que estava do lado dele usou esse mesmo adjetivo para a mãe dele, do rapaz. E ele não teve dúvida, ele enforcou o moço dentro do estádio. E aí foi a júri. E no júri, o Valdir ganhou plenamente, e o argumento era esse. E naquela época ele não entendia, a gente não tinha esse conhecimento da sistêmica, das constelações, e o que era certo, o que era, entende? Era o nosso conceito só. Mas ele levou para a júri tudo, e ele disse que o que falam para a mãe do juiz, isso já está agregado dentro da sociedade. Mas para o rapaz, era uma ofensa, alguém extremamente importante na vida dele, e que ele só tinha aquele momento para revidar. E foi tão grave que ele revidou, matando o rapaz. E aí, de tudo que eu passei para vocês, aonde está a boa consciência? Aonde está a má consciência? Aonde está o certo e aonde está o errado? Pensa nisso. A Ana está fazendo sinal? Ah, tá. Acho que é da Cláudia. Por isso trocamos de lado. Ora achamos que é mal, ora mudamos de ideia e o mal vira bom. São simplesmente escolhas. Sim, Cláudia. Além de ser escolhas, são determinados momentos onde a gente tem o quê? Queira ou não, nós mudamos de valores. Alguns valores que para nós era uma questão, aquilo que a gente leva, essa é a questão de honra, esse valor eu não mudo. Então, quando nós deslanchamos, nos autoconhecemos, visualizamos as coisas de uma forma melhor, mais ampla, isso nos traz novas escolhas, novas oportunidades e novos conhecimentos para fazer exatamente essas mudanças. E que bênção que a gente pode realmente fazer essas mudanças. Estar a cada milésimo de segundo mudando, aperfeiçoando, crescendo e ampliando. Sim. Exatamente, eu não sei, passou, Nice. É tudo um interessante ponto de vista, exatamente.
E vocês percebem que quando nós saímos do bom e mal, certo e errado, numa bela de uma conversa, muitas vezes, há uma tentativa de confrontar esse campo de energia. Numa conversa, às vezes surge sempre alguém que vai te confrontar. Nesse confronto, você olha com tanto amor e você diz assim, nossa, mas isso é interessante ponto de vista seu, né? Que coisa boa. Agradeço mais esse ensinamento. A tensão da conversa, algo nesse sentido, faz assim. Percebe que a energia muda totalmente. E aí que entra o quê? A física quântica. Olha que beleza. O campo vibracional muda, as pessoas ficam mais leves, entram em 546 Hz, não precisa ir lá na AM do parquinho. Tá bom? Boa essa, né? Até eu gostei da AM do parquinho. Até eu. Gratidão, meninas, gratidão, gratidão. Se não tem mais perguntas, nós vamos encerrando a nossa live. Com muito amor, nessa noite esplendorosa que está aqui. Espero ter passado algo com mais profundidade para vocês, e que vocês levem para o dia a dia. Isso que para mim é importante, tá? Que vocês levem todos esses exemplos para o dia a dia. E quando a gente leva para o dia a dia, insights vão ocorrendo. Insights vão ocorrendo. Ou seja, aqui dentro, o despertar é tão profundo, você olha para você mesmo e diz, nossa, que evolução. Nossa, que crescimento. E aí, mais emerge, você tem o quê? Aquilo que eu gosto de chamar, o olhar de Deus. O olhar de Deus para a vida. E leva com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais harmonia. E os sentimentos aqui dentro ficam tão gostosos e flui assim como uma criança. Na simplicidade, na alegria e no prazer de cada criança. Beijos na alma, gratidão a todos, gratidão Célia, gratidão Ana Paula, Nice que está aqui, Cláudia, né? Gratidão a todos, seu Luiz que está aqui conosco, Eliane Góes, a Tatiane, todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui, as pessoas que estão no Instagram, a minha eterna gratidão. E quinta-feira que vem, eu vou aproveitar já dizer para vocês, quem lembra daquela live referente à questão financeira, à questão do dinheiro, que foi feita com o Kilder Amorim e o... A gente conversa tanto. Ayrton Feitosa. Eles são especialistas na questão financeira e eles vêm falar exatamente no dia 15 sobre a sua perspectiva financeira para 2023 e a perspectiva do mercado financeiro para 2023. Nós estamos aqui com a Cláudia, com o seu Luiz, com a Célia,
a Eliane, que está aqui, a Tati, principalmente, que tem empresa, esse pessoal todo de empresa. Se fizer sentido para vocês, fica o meu convite para esta live. E já venham, inclusive tragam as suas perguntas, os seus questionamentos, que eles são maravilhosos para responder. Tá? Pessoal que está aí no Instagram, a Heloíse e todos vocês, façam as suas perguntas. Eles vêm falar, é uma oportunidade única. Eu pensei em fazer essa live, eu e a Ana, já há muito tempo. Eles tinham se proposto a retornar e eu entendi e compreendi que este é um momento, finalizando 2022, para o início de 2023, que eles retornassem, porque eles são profundos conhecedores, professores de universidades, trabalham na área financeira, então eles vêm com uma bagagem para vocês maravilhosa. Não percam essa live. Procurem divulgar. Assim que a Ana confeccionar o cartaz, eu já vou publicar, chamar vocês para esse momento muito importante que estamos finalizando 2022, na questão financeira. Tá bom? Cláudia, conversa com a Priscila, já vai divulgando para a gente, fazendo favor, as meninas que estão aí, a Nice, a todos, e a gente vai bombar essa live, e vocês terão todas as perguntas respondidas com certeza, tá bom? Gratidão a todos, uma linda noite, 1000 beijos, beijo no coração de cada um.